Nada é por acaso com quem criou o universo. O Senhor não está no nosso tempo, o Senhor não está debaixo das nossas limitações, porque se Ele estivesse debaixo das nossas limitações, Ele não seria Deus. Ele seria alguém criado. E o Criador não pode estar debaixo daquilo que a própria criatura está submetida. Então Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da palavra, Ele é o dono da vida. Ele é o dono da tua respiração. Ele é o dono da batida do teu coração. Ele fornece o ar para você, Ele te sustenta. Então, ao você pensar agora, eu estou aqui hoje por algum motivo, ou talvez porque eu decidi vir, meu irmão, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. A terra, o universo se move porque Ele permite. Então que essa noite você consiga perceber que não é mais um culto, não é mais um momento. Ou talvez é a primeira vez que você vem aqui hoje, e você talvez achando interessante, até que é bonito, até que tocou o meu coração. Eu quero te dizer algo. O Senhor não quer tocar as suas emoções apenas. Ele quer tocar o teu espírito. Ele quer trazer vida para aquilo que estava morto. Talvez você chegou aqui carregando um peso de um passado. Talvez um passado até ministerial. Um passado, não sei o que você passou. Mas hoje o Senhor anula esse peso. Ele diz para você que quem carregou todo o peso foi Ele naquela cruz. Ele sofreu aquilo tudo. Irmãos, é maravilhoso que a gente possa fazer parte, como meu irmão falou, desse projeto, porque que bom que a gente consegue estar junto para poder comemorar esse tempo de Páscoa. E não é apenas no domingo de Páscoa que a gente vai comemorar, a gente está aí a semana inteira, ceando juntos, estivemos nos GCs juntos, em ceia, vários irmãos aqui na igreja trabalhando na obra, os nossos pastores ali também, o tempo todo, debaixo de poeira, ministrando ceia. Os pastores aí. Qual é a tua desculpa de ministrar a ceia ao Senhor, ministrar o seu coração ao Senhor? Qual é o teu coração? Qual é a tua palavra? O que te aperta ainda? Você vai ver através dessa palavra que existe alguém que suportou todo o peso do mundo por amor a você, por amor a mim. E diante desse ato, nós não temos palavras. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhado, sem jeito. Que grande amor. E ontem nós estivemos falando sobre o Getsemane. Hoje nós vamos falar sobre a cruz. Vamos falar sobre o sábado do silêncio. Vamos falar sobre esse tempo onde continua a jornada do Senhor Jesus até a redenção, até a ressurreição. Quando eu vejo o que Cristo fez, meu irmão, eu tenho o desejo de me entregar mais. Quando a gente vê o que Cristo passou, quando a gente vê o que Cristo sofreu, não tem outra alternativa. Não tem. Alguém aqui já foi abençoado por alguém? Levanta a mão que eu quero ver. Eu vou te dar mais uma oportunidade. De repente você não entendeu a minha pergunta. Você já foi abençoado por alguém? Levanta a mão que eu quero ver. Amém. Você já ficou sem graça com essa bênção? De tão boa que foi bênção assim. Aí qual foi sua primeira reação? Valeu, obrigado. Tchau. Não, tipo, o que eu posso fazer em troca? O que eu posso dar de volta? Sabe, a gente fica, eu não sou merecedor, eu sou o devedor. E quando eu olho o amor de Cristo, quando eu me aprofundo mais no que Ele fez, quando eu vou mais fundo, mais devedor eu me sinto. Porque esse amor, meu irmão, vai além daquilo que a gente consegue compreender. Eu vou até desafiar aqui, quantas mães nós temos aqui? Isso, irmã, levanta a mão bem, com orgulho. Quantas noites mal dormidas? Quantas fraldas?
quanta olheira, quanta dor, né? Quanto sofrimento para ter a alegria do filho, a alegria da filha. Mas eu também sou pai, eu também passei por muita coisa, eu sei, meu irmão, mas a mãe, a gente sabe como é. E o amor de mãe é um amor maravilhoso, é um amor que a gente não compreende. Só compreende o amor de mãe depois que você passa a ser mãe, não é verdade? Eu tô errado. Agora pega todo esse seu amor, ele ainda não se compara pelo amor que Deus tem por você. Ele vai além. Ele vai além. O texto que nós vamos usar como base essa noite está lá em Mateus, no capítulo 27. Os evangelhos, meus irmãos, eles dão fragmentos, cada um deles, para que a gente possa construir toda aquela jornada que aconteceu. Cada evangelho traz uma palavra de alguma forma. Nós temos ali 4 autores que escreveram sobre o evangelho, né? Sobre a novidade, sobre as boas novas. E cada um deles traz uma visão daquela história maravilhosa, daquilo que aconteceu. E eu quero trazer aquilo que Mateus nos traz nesse texto, porque cada sofrimento, cada ferida que Cristo teve naquela cruz, teve um objetivo. Quando a gente fala sobre Jesus na cruz, nós imaginamos apenas a cruz e ele pendurado no madeiro. Doeu, ele sofreu, mas se a gente olhar detalhe por detalhe do que ele passou, nós vamos compreender que cada sofrimento, cada dor tem um objetivo, teve um propósito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, o que houve ali foi o mais alto nível de dor. Diga assim comigo, o mais alto nível de dor. Ninguém conseguiu suportar, ninguém poderia suportar o que ele suportou. Os sofrimentos que Jesus venceu servem para você e para mim, para que a gente possa ter condições de vencer também. Portanto, você vai compreender essa noite que tudo aquilo que ele sofreu é para que você hoje pudesse ter vida. O objetivo, meu irmão, dessa mensagem é que você possa sair daqui com uma maior autoridade, para compreender que ele passou por aquilo para que hoje você fosse vencedor. Há pessoas que ainda não compreendem o poder da cruz. Tem aquela canção, nós cantamos, né, aqueles dinossauros de igreja. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até por rei eu a vou proclamar. Vamos lá, Roque, eu sei que você sabe. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, não vou continuar cantando, senão eu choro aqui, eu vou me acabar, porque essa música tem uma história. A fé, meu irmão, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra, escutar a palavra de Deus. O objetivo dessa palavra de hoje é que você saia por essas portas com maior autoridade, compreendendo mesmo que aquilo que Jesus sofreu na cruz, hoje você tem como herança, autoridade e poder. Por conta daquele sacrifício, hoje você tem vida, em nome de Jesus. Vamos lá em Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 26, diz o seguinte. Mateus 27, 26. Então, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Sabe o que significa Barrabás? Barrabás significa filho do papai. Aba. Soltou um filho dos homens, para poder crucificar o filho de Deus. Mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados, eles zombavam de Jesus naquele momento. E você vai perceber o que aconteceu aqui a partir do verso 27. Assim os soldados do governador levavam Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor.
Eles lhes tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações, rei dos judeus! Cuspiam nele, batiam-lhe na cabeça com a vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida levaram-no para ser crucificado. Ao sair, encontraram com um homem de Cirene chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, diga Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a Jesus vinho misturado com fel para beber, mas depois de prová-lo, ele recusou. Até aí. Essa jornada da cruz, ela não começa naquele momento do julgamento. A jornada da cruz, ela começa onde, meus irmãos? Lá no Getsemane. Lembra que a nossa pastora pregou ontem? Quantos estavam aqui ontem, recebendo? Glória a Deus. Foi bênção ou não foi? Amém? Vocês compreenderam o que aconteceu no Getsemane? A jornada da cruz começou ali. Esse teatro maravilhoso começou a encenar exatamente o que aconteceu a partir do Getsemane. Ali no Getsemane, nós temos já o início das dores. As dores que Jesus sofreu, o propósito disso tudo é para cura, amém? Só quando a gente coloca ali aquela visão do Getsemane, Jesus ajoelhado, sofrendo, suando, gotas de sangue que caíam ao chão, como está na palavra, ali nós podemos já perceber a dor e o sofrimento das doenças psicossomáticas que nós temos hoje em dia. Depressão, ansiedade, angústia. Tudo aquilo que o mundo hoje fala assim, uma doença nova. A ansiedade, a angústia, a depressão, até do século 20, 21. Jesus, naquele lugar, ele sofreu todo aquele peso. Toda a dor, toda a marca estava sobre ele. Por isso, desde já eu quero te dizer uma coisa, se você tem passado por isso, e você fala para si mesmo, ninguém sabe o que eu estou passando, ele sabe o que você está passando. Ele sofreu isso. Mas pastor, por que ele sofreu isso? Por que essa dor? Para que você hoje tivesse cura. Para que hoje você recebesse a cura do alto. Cada flagelo, cada dor, cada cicatriz, cada mágoa que vinha ali, era para que você fosse curado. Depois do Getsemane, irmãos, e ali a pastora já falou muito bem detalhado sobre tudo aquilo que aconteceu, ele foi levado para o julgamento. E o julgamento, a palavra deixa claro alguns pontos muito importantes que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque aquele julgamento, na verdade, não era um simples julgamento. Quem já viu alguém sendo julgado ou já viu na televisão? Nós temos ali um juiz, temos ali uma área onde tem a acusação e a outra área que tem a defesa. Quantos tem de direito, da área do direito aí? Deixa eu ver se tem alguém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu vou falar coisa aqui, mas depois você me corrige, tá? Quando você fala sobre julgamento, uma das principais coisas, tem que ser base, é que aquilo tem que ser imparcial. É necessário que haja condições daquela pessoa que está sendo acusada de exercer o seu pleno direito. Deve haver ali uma balança, na verdade o símbolo da justiça, né? Uma balança cega, ou seja, eu quero ser imparcial. Naquele lugar, quando Jesus foi levado para ser julgado, não era um julgamento. Ali aquelas pessoas estavam buscando uma desculpa para culpar Jesus. Eles estavam buscando ali testemunhas, pessoas que pudessem falar falsamente, para que ele fosse julgado. Porque Jesus, além de ser o Filho de Deus, trazendo uma palavra de vida, era visto por aqueles religiosos como alguém que estava a competir com eles. O que eles não estavam preocupados com a vinda do Messias. Eles estavam preocupados em perder a seu próprio status de poder, de governo sobre aquele povo. E naquele lugar,
eles estavam tentando achar, de alguma forma, uma brecha para acusar Jesus. E não acharam. A dificuldade era tão grande que a palavra de Deus diz que eles chamaram todos os principais sacerdotes e anciãos do povo. Não era um julgamento comum. Mateus capítulo 26, verso 59, se você quiser acompanhar pode ler, mas senão eu vou falar aqui. Mateus 26, 59 diz: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Irmãos, quando a gente fala sobre julgamento, a gente imagina uma salinha, onde talvez ali 5 ou 6 pessoas estavam julgando Jesus. Ali o que a palavra de Deus diz, ela fala que foi reunido o sinédrio. O sinédrio era composto por várias pessoas, né? Tinha quem presidia o sinédrio, o vice-presidente, que é o que normalmente falava e orientava pessoas. Era um total de cerca de 71 pessoas naquele lugar, para julgar Jesus. Você imagina o que é alguém para ser julgado, 71 pessoas e ninguém achar nada? Não tinha. Porque não era para ter. Porque era um inocente. E uma das premissas para que esse sacrifício na cruz desse efeito de salvação para toda a humanidade, é que deveria ser alguém inocente, sem mancha, sem pecado. Esse era o meu Jesus, o seu Jesus. E naquele lugar, ao ser julgado, acharam algumas pessoas que começaram a dar falso testemunho. E a partir daquele momento, entendendo que Jesus deveria ser julgado e ido para morrer, eles começaram a zombar de Jesus. Tem algo que me chamou muita atenção, e eu falo, irmão, se a gente for falar sobre julgamento, sobre crucificação, daqui uns 4, 5 domingos para a gente falar, ainda vai ter coisa para ser dita. O que eu quero me atentar a alguns pontos que me chamaram a atenção. A palavra de Deus diz em Mateus 26, 67, que eles cuspiram no rosto de Jesus e deram murros. Hoje é humilhante alguém cuspir no outro. Para aquela sociedade, naquela época, essa era a pior forma de humilhar alguém, cuspir. É você pegar essa pessoa e dizer o seguinte: olha, eu estou te humilhando a nada, eu estou te trazendo para o pó. Eles pregaram o Criador do universo e falaram o seguinte: olha, eu vou cuspir na sua cara, eu vou bater na sua face. E fizeram isso. Você pode imaginar o que o Senhor Jesus passou? Há um tempo atrás, antes desses momentos, irmãos, ele tocava em alguém e essa pessoa era curada. Um pouco antes, ele abençoava e pães eram multiplicados, vida acontecia, pessoas ressuscitavam. E hoje ele era humilhado. Não sei se você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui. Aquele que tem o poder da vida se humilhou. E você pode pensar assim: ai, que triste. Meu irmão, coloca a mão no seu peito, faz assim: foi por você. Ele não fez isso porque, nossa, que triste, eu estou vendo um filme triste. Meu irmão, ele fez isso por você, por mim. Ele sofreu isso por nós. Logo depois desse momento, ele foi levado a Pilatos. Depois, Herodes, depois volta para Pilatos, jogado de um lado para o outro. Ninguém conseguia encontrar nele culpa alguma. Mas Pilatos ofereceu até Barrabás. Naquela época, irmãos, no período de Páscoa, era comum que Pilatos, tinha tipo uma graça que ele falou o seguinte: porque é Páscoa, a principal festa de vocês, eu vou vou dar o perdão. Sabe aquele perdão presidencial? Nos Estados Unidos tem isso, né? Vou dar o perdão presidencial. Acho que no Brasil deve ter também. Não sei. Aí você libera uma pessoa. Ele chegou lá e falou assim: eu vou soltar alguém. Só que Pilatos percebia que Jesus não tinha culpa nenhuma.
E sabia que, para afrontar também alguns líderes dos judeus, ele poderia soltar Jesus. E ele tentou várias vezes, falar assim, não, libera Jesus, Jesus não fez nada. Mas já que vocês estão acusando, vou lavar minhas mãos. Pilatos não era alguém bonzinho não, tá, irmãos? Os historiadores mostravam que era uma pessoa má. Mas ainda assim, ele não via nada para ser julgado. E aí Pilatos chega e falou o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um assassino e alguém que incitou rebelião no povo. Vou trazer aqui essa pessoa e vou trazer Jesus. Aí sim, com certeza, as pessoas vão querer que soltem Jesus. Eles não vão querer um assassino de volta às ruas, não é verdade? O que o povo pediu para soltar? Barrabás. Mas pastor, por isso que aconteceu. Por que isso aconteceu? Para que hoje eu e você tivéssemos vida, irmãos. Tudo o que aconteceu ali não era para ser daquele jeito. Mas aconteceu. E ao soltar Barrabás, ele autoriza o início da execução de Jesus. A primeira parte desse sistema de execução, que era um sistema romano, era a crucificação. Muitas pessoas eram crucificadas naquela época, mas hoje em dia há poucos registros disso, porque as pessoas eram crucificadas e as pessoas já saíam dali e eram jogadas em algum lugar, enfim. Era o pior tipo de execução que existia. Então não era nem registro, era tipo, vai para uma vala comum. Era a escória da sociedade. Mas era um sistema romano de executar. Os romanos mesmo, eles não morriam por crucificação. Porque era humilhante demais. Era proibido colocar um romano para ser crucificado. O máximo que ele conseguiria era ser degolado. Nossa, pastor, era. Sem dor, rapidinho. Paulo aconteceu isso, não é verdade? Cidadão romano. Agora Jesus foi levado para ser o quê? Crucificado. Não poderia ser ali e sofrer e acabou, cortou a cabeça e acabou Jesus. Não. Porque toda a dor que ele passou, meu irmão. Irmãos, compreendam isso, não é apenas a cruz. E olha que não é apenas, a cruz já foi algo, toda a dor, todo o passo, toda a chicotada, toda a humilhação que ele passou foi para trazer cura. Cada gota do sangue dele que caiu nessa terra, meu irmão, é para trazer cura. Por isso que o plano de Deus foi assim. O Senhor fez dessa forma. Não que o Senhor gosta que ele fosse sofrer, não. Não é essa a questão de gostar ou não. A questão é que para que houvesse vida, para que nós fôssemos justificados, tinha de ser assim. Quando os torturadores pegaram Jesus para poder começar a primeira parte do sistema de execução, que é chamado flagelo, eles pegavam o indivíduo, a pessoa, amarravam num toco de uns 60 centímetros, para a pessoa ficar exatamente como deveria. E normalmente eram usados 2 soldados para poder torturar. Com chicotes com cerca de 60 centímetros, e nas pontas desse chicote de couro tinha pedaços de ossos, metais e até vidro. E quando amarravam essa pessoa, eles começavam a chicotear. Na sociedade judaica, irmãos, também havia a questão do açoite com chicote. Mas existia um limite. A palavra de Deus diz que os judeus, lá em Deuteronômio 25:3, fala sobre isso, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. O máximo que poderia chegar era 40. Então, quando Paulo chega lá em 2 Coríntios 11:24, 5 vezes recebidos judeus, 40 açoites menos 1, é porque a execução era feita, né, ou o castigo, 40 menos 1, porque os judeus consideravam que 40 era fatal. Um ser humano não aguentava. Era muito humilhante. Só que Jesus não foi açoitado pelos judeus. Ele foi açoitado por quem? Pelos romanos. E no sistema romano, não havia limite. O limite era o braço do torturador cansar.
Por isso que eles usavam 2 pessoas. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Não é uma cadeira elétrica. É terrível, irmãos, toda forma de tortura, eu sei disso. Mas vocês compreendem o que o meu e o seu Jesus passou naquele período, naquele tempo? Ao receber toda aquela dor, ao ser açoitado, você não imagina apenas dores, mas cortes. Aquilo rasgava as costas e rasgava onde pegava, ombros, rosto, cabeça. Era pele, aquilo entrava, irmãos. A pastora falou bem, quando a gente às vezes faz um cortezinho, a gente sente dor. Você imagina o que é cortes profundos. E ele, como cordeiro, mudo. Ele estava pensando em você. Ele falava, eu vou suportar. Ninguém vai me tirar daqui. Jesus sabia o que ele podia passar, ele sabia aquilo tudo. Sabe o que está escrito lá em Isaías 52:14? Como muitos ficaram pasmados diante dele. A sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. A tradução NVI fala assim. O nosso belo Jesus não parecia gente mais. Irmãos, eu não quero minimizar o teu passado, a dor que você sente. Longe de mim fazer isso. Mas compreenda que a sua dor, aquilo que você sofre, Jesus já tem o poder de apagar isso tudo. Ele sofreu por você, para que hoje você não sofresse, para que hoje você fosse liberto desse sofrimento. Hoje você tem vida por conta dele. Assim que terminou aquele momento, nós temos a passagem que fala lá em Mateus 27, onde eles zombam de Jesus, como nós lemos, colocam uma coroa, se ajoelham diante dele. Irmãos, Jesus morreu no Gólgota, não é verdade? Gólgota significa lugar da caveira, é um monte que tem a fisionomia assim de uma caveira mesmo. Quando você for lá em Jerusalém, você vai ver esse monte. Você vai chegar, você vai perceber que realmente existe, está lá até hoje. Em cima construíram um cemitério muçulmano. Pra você ter uma noção. Mas logo abaixo desse monte, do lado esquerdo, você tem o local onde enterraram Jesus. Onde historiadores dizem que foi aquele local. Existe uma discussão, né? Existem 2 lugares principais lá em Jerusalém. Um é lá dentro da cidade, o outro é lá fora. Historicamente falando, o correto é aquele que está lá fora, que hoje tem uns ingleses lá, irmãos em Cristo, que cuidam daquele lugar, graças a Deus, está tudo direitinho. Esse outro lugar lá não tem nada a ver, na verdade, irmãos. Mas aquele realmente, quando você chega lá e você percebe, é um local de paz hoje, né? Que você pode orar, você pode ministrar ceia, é bênção. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, não importa o lugar, importa o que aconteceu. O que importa, meu irmão, é o motivo. Não importa se fosse lá ou se fosse depois, não importa, importa o motivo. Mateus 27, 28 diz: assim os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Ele lhes tiraram as vestes e os vestiram com um manto escarlate. A gente não tem aqui um manto vermelho. Tem, na verdade eu sei, mas não. Você já viu um manto vermelho? É bonito, né? Cores. Hoje em dia, na verdade, é muito mais simples a gente ver cores. Naquela época, era muito mais difícil. Você pode entender o seguinte, que nesse período, quando
a palavra de Deus diz que eles reuniram o pretório, eles estavam reunindo ali toda a tropa, todo aquele movimento romano, considerando a quantidade de soldados que tinha entre 300 a 600 soldados naquele momento, para poder acompanhar a via dolorosa, né? Aquela via até a cruz, do local do julgamento até onde ele foi crucificado. Era muita gente, mas para humilhar ainda mais Jesus, eles fizeram isso, tiraram a roupa de Jesus, colocaram esse manto vermelho, um pedaço de madeira, uma madeira aqui, uma cana, né? Mas não é aquela cana de comer, não é nada disso. Era um pedaço de madeira e uma cruz de espinhos, cada espinho pelo menos desse tamanho. E cravaram isso em Jesus, cravaram na cabeça. Já não bastava tanta dor que ele sentiu, naquele momento eles fizeram isso. E algo me chama a atenção. Você viu o que a palavra de Deus diz? Eles se ajoelharam e adoraram. Salve, Rei dos Judeus. Alguns historiadores dizem que até Pilatos estava ali próprio, vendo isso tudo e zombando. Porque o manto escarlate, o manto vermelho, era dificílimo, era caríssimo. Era bem provável que tinha sido de algum dos capitães ali, ou os líderes militares, ou do próprio Pôncio Pilatos. Profeticamente, meus irmãos, eles estavam ali colocando diante de todos quem era o Rei dos Reis. Eles não tinham noção do que eles estavam fazendo, apenas que zombavam de Jesus. Zombavam e zombavam. Tanto é que depois esse manto foi até discutido entre os soldados. Depois da morte de Jesus, eles tiravam sorte para ver com quem ficava, porque era caro. Era caro roupas daquela cor naquela época. Agora, o mais importante é aquele ato de zombar, mas de se ajoelhar, profeticamente demonstra quem é o Rei das nossas vidas. Quem é o Rei que conquistou? Sabe o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5 a 11? Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, não bastou ser semelhante aos homens, mas enquanto estava sendo homem, enquanto estava homem, tendo se encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, aquelas pessoas estavam ali se ajoelhando para zombar de Jesus. Mas vai ter um momento, irmão e minha irmã, que toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar. Todo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há ninguém que não vai fazer isso. Irmãos, ele vai vir. Quando ele chegar, meu irmão, qual vai ser a tua reação? Ele virá, não vai? Soberano em poder. Pegaram, né, automaticamente, eles davam para aquelas pessoas que passaram por aquele processo de crucificação, deram para Jesus. Quando Jesus pegou e provou, ele fez o quê? Não quis. Irmão, você já sentiu dor? Já? E alguém chega para você e fala assim: está aqui um remédio contra a dor. Quem que não vai querer, irmãos? Por que Jesus não quis? Por que Jesus rejeitou aquilo? Porque ele sabia que precisava sofrer por você, por mim.
Mas tinha de ser assim? Tinha! Porque a dor que você fala hoje que ninguém sabe o que é, Ele sabe. A dor que você fala hoje que não tem solução, Ele tem a solução. Porque se Ele passasse por aquilo e aquilo anestesiasse, era uma fuga, era uma forma dele aliviar alguma coisa, mas Ele não aceitou. Ele falou o seguinte: eu vou passar por tudo, eu vou passar por tudo. Foi naquela cruz que Jesus sentiu a pior das dores, que foi a ter se afastado do Pai. Porque naquele momento de cruz, aconteceu o que acontecia quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia o sacrifício em favor do povo. Uma vez por ano ele pegava um animal e colocava-se, a mão ali no animal e falava assim: olha, eu estou passando para esse animal toda a culpa do pecado do povo inteiro. E eles matavam o animal. Ou seja, ele foi castigado para salvar, para libertar o povo das dores dos pecados. Naquele momento, Jesus recebeu todo o pecado. Ele foi o Cordeiro. E quando aquilo aconteceu, a intimidade com Deus Pai, o que Deus Pai fez? Ele precisou se afastar. Aquilo foi o pior para Jesus. Já viram Jesus falando de Deus nos escritos? Ele chama de Deus de quê? Abba. Abba é uma palavra como se fosse papai. Não é nem pai apenas, é papai. É o Zaio falando papai. Até hoje eles usam isso, as criancinhas chamam Abba. É uma forma de falar papai carinhosamente. E Jesus chamava, porque ele sabia. Mas nesse momento que Deus se afastou, ele falou o quê? Deus meu, Deus meu, por que se afastou de mim? Eu podia aguentar tudo, mas agora... Irmãos, ele suportou até a dor de afastar-se de Deus por você e por mim. Ele experimentou tudo. Tudo. A partir de meio-dia, houve trevas. O sol escureceu. O dia virou noite. E às 3 horas, ele entregou o seu espírito. Marcos 15, 37 fala algo diferente, né? Interessante. Olha o que diz em Marcos 15, 37. Então, Jesus expirou com um sussurro, não foi? Silenciosamente. Ele falou assim: entrega o meu espírito. Ele falou silenciosamente. O que aconteceu? Um alto brado. Ah! É para assustar. Sabe quanto tempo demorava uma pessoa para morrer numa cruz? Normalmente, pelo menos 2 dias. A pessoa ficava ali, pelo menos era uma cruz, era uma morte lenta. Jesus havia passado por toda aquela situação. E a carga de pecado, tudo aquilo que veio sobre ele, tem uma forma tão grande. E pelo outro motivo, que iria entrar o momento do sábado, toda a Páscoa, aquela redenção, o sangue nos umbrais, tudo, era aquele momento, ele tinha de morrer ali. Sabe o que Jesus fez? Ele entrega. Uma pessoa que está morrendo, meu irmão, não consegue não gritar desse jeito. Uma pessoa que está desfalecendo, não. Jesus é o autor da vida. O domínio de Jesus estava até nesse momento. Ele bradou. Bradou. O leão da tribo de Judá bradou. O leão da tribo de Judá rugiu. Ele não murmurou. Irmãos, aquele brado foi o brado da vitória. Quando ele entrega ali, ele fala o seguinte: eu fiz tudo, eu cumpri o meu chamado.
Eu cumpri aquilo que eu precisava fazer. Está feito. Está feito. Terminei. Está pronto. Eu cumpri. Irmãos, nós conhecemos a história. Ele não fica naquela tumba. Aquela tumba não está com um corpo, ela está vazia. A gente podia falar um pouco mais aqui sobre cada detalhe do que aconteceu, mas o fato é, ela está vazia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: todavia, como está escrito, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquelas pessoas que ajoelharam e zombaram de Jesus não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam que aquele momento era a coroação dos reis, Senhor dos senhores. E que um dia, meu irmão, todo joelho e toda língua ia confessar. Não se trata de uma confissão por medo. Entenda bem. Essa declaração profética não é que vai vir algum anjo e vai falar o seguinte: Satanás, agora você ajoelha e declara. Irmão, não é assim. Quando ele vier, irmão, ninguém vai conseguir ficar de pé. Ninguém vai conseguir. O dia que o Senhor se revelar, todos irão se ajoelhar. Não farão por força, mas porque não tem o que fazer. Não tem mais nada, não é possível. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Hoje o Senhor te convida a mudar a tua trajetória, a participar desse momento, a participar dessa vitória. Eu te contei toda essa trajetória para poder chegar nesse momento e dizer para você que é preciso que você tome posse dessa palavra, que você perceba que isso é para você. Mas pastor, você não sabe o meu passado. Meu irmão, eu não preciso saber para te dizer que Jesus é a solução. Eu não preciso saber do que aconteceu contigo para te dizer que Jesus é a resposta, porque Ele sofreu tudo. Ele sabe o que você passa. Ele compreende o que você, como o que acontece. Ele sabe de tudo. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, naquele dia todos vão se ajoelhar e confessar. Mas nós já confessamos a partir de hoje. E você tem a oportunidade de manter os seus joelhos dobrados diante dele a partir de hoje. Você sabe o que é você quando chegar lá e também se ajoelhar por ver aquela presença maravilhosa e olhar para o lado e falar assim: está vendo? Eu sei o que é isso. Meu rei está aqui. Eu já confessei dele. Eu já falei. Eu já dobrei os meus joelhos. Quando você chegar naquele dia, você vai ver todos fazendo isso, mas você já faz desde hoje. Aquilo que você confessa, a palavra de Deus que já habita no seu coração. Irmãos, Apocalipse fala um texto maravilhoso. Eu quero que você se coloque de pé, por favor, para a gente poder orar. Estamos caminhando para o final. Como eu disse no início dessa palavra, a intenção é que você saia daqui com autoridade. Você compreendeu o que Jesus passou, amém? Você ficou triste com isso? Mas eu quero te trazer uma notícia boa, irmãos. Apocalipse, no capítulo 5, diz o seguinte, a partir do verso 2: e eu vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, preste bem atenção, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro. Ninguém. Não era capaz nem de olhar para esse livro.
E eu, João está dizendo, chorava muito. Chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: ei, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, feche seus olhos, meus irmãos, e comece a entender isso no seu coração. Depois dessas coisas, eis que eu vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, o cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, prostravam-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as suas orações e as minhas orações. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Ele não continuou naquela cruz, Ele ressuscitou. Você pode agradecer ao Senhor nesse momento. Você pode adorar ao Senhor. Você pode louvar o nome dEle e dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso. Pai, eu recebo, Pai, toda a cura, tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Eu tomo posse disso, ó Pai. Eu recebo, Pai. Eu recebo a cura, Deus. Toda a depressão, toda a ansiedade, todas as dores, tudo aquilo que te aflige, todas as preocupações, o Senhor levou sobre si. Ele hoje te traz liberdade, Ele te traz a paz, Ele te traz amor, Ele te traz a cura. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia. Comece a ensaiar o que você vai fazer naquele dia. Oh, aleluia. Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.